uma das coisas que aconteceu lá nos Estados Unidos quando começou o trading eletrônico, então antes você tinha pregão viva voz, as pessoas gritavam literalmente para comprar ordens, você tinha um operador de mesa, e aí depois esse pregão virou eletrônico. E virando eletrônico, abriu muito a possibilidade de você fazer outras coisas dentro daquele pregão. E aí a história do livro é justamente como se aproveitaram do pregão ter virado eletrônico para ganhar dinheiro. Então, para operar spread, para você jogar com o tempo que as ordens são enviadas para uma determinada exchange. Então, por exemplo, uma operação que na verdade é o que o livro vai descobrindo. Eles não sabem exatamente o que está acontecendo nisso, mas eles vão decifrando ao longo do tempo. É uma operação em que a ordem de um cliente de uma corretora chega primeiro em uma determinada exchange. Então você tinha múltiplas bolsas lá nos Estados Unidos, ela chegava primeiro em uma exchange. Por quê? Porque ela demorava certo tempo para ser literalmente enviada. A informação, a fibra ótica demorava. São microsegundos. Então, você está falando de um tempo irrisório e demorava mais entre uma ou outra exchange. E aí os operadores de high frequency conseguiam operar entre esse tempo. Então eles recebiam a informação que uma ordem estava chegando no exchange antes da outra. E aí eles conseguiam eventualmente tirar as ordens deles e fazer com que o cliente executasse a um preço mais alto quando o residual daquela ordem chegasse na outra exchange. Então eles ficavam operando praticamente como o que a gente chama de front running, assim, eles tinham uma informação privilegiada porque a informação deles caminhava mais rápido que para o resto do mercado. Então eles conseguiam ter um tempo de reação mais rápido que o mercado e conseguiam ter esse front running. E aí me chamou bastante atenção para cripto, porque era um papo que tinha na FTX até. Sim. Será que não existe um front running de algumas exchanges? Porque o cara consegue operar, então ele consegue compor o livro de ordens dele e ele sabe que os clientes estão enviando as ordens. Então, como é que você tem a assertividade que o cara não está operando dentro daquele book para spreadar seu cliente? Na verdade, esse spread é muito pequeno, porque vamos supor, eu envio uma ordem ao mercado solicitando a compra de 100 criptomoedas. Então, uma criptomoeda de valor unitário baixo. O corretor, no caso é exchange, porque você não tem essa discricionalidade no mercado de cripto, na verdade a exchange, que seria a bolsa, é o próprio corretor, ele sabe que você está enviando a ordem antes do restante do mercado. E se ele executa aquela ordem, ele consegue eventualmente mover o preço antes. Então, se ele tem uma oferta ali a um determinado preço, ele consegue tirar aquela oferta e te executar um preço mais alto. Então, no final das contas, ele consegue te operar. Isso não é muito perceptível para o mercado de forma geral, e o livro até trata disso. Assim, o mercado americano operava um volume colossal já naquela época, assim, das cifras de centenas de bilhões de dólares ao dia. Mas nessa pequena margenzinha, então chega um momento do livro que eles fazem o cálculo de quanto esses HFTs estavam spreadando. Chega na ordem de mais de centenas de milhões de dólares ao dia, como se todo mundo tivesse pagando uma taxinha invisível ao longo do tempo. Sim. Como essa história terminou, não sei. Estou na página 100, tem 300 páginas, então eu talvez traga atualizações. Mas, pô, o livro é muito legal. Assim, é um negócio que, tipo, não daria para imaginar que o mercado opera dessa forma sem você realmente ver o problema, a consequência, assim. E a consequência foi que um cara percebeu que toda vez que ele enviava uma ordem para executar uma compra ou uma venda, um trader de um banco canadense, toda vez que ele enviava a ordem, ele não entendia por quê, mas o livro de ofertas meio que secava, assim. Então ele falava, cara, tinha um monte de gente querendo vender a tal preço, eu queria comprar a tal preço, mas de repente o livro de ordens desapareceu e eu comprei, sei lá, não é essa magnitude, mas 2% mais alto do que eu queria. Como eles sabiam que a minha ordem estava chegando? Ele até começou a duvidar do próprio computador, assim. Falou, cara, eu quando clico aqui deve ter alguma coisa que está falando para as outras pessoas que eu estou clicando, assim. E aí me veio toda essa reflexão do mercado cripto que eu acho relevante porque você não tem regulação, você efetivamente não tem como saber o que a exchange tá ou não fazendo na outra ponta no seu livro de oferta. Muito do mercado cripto se deve ao HFT, né, então é até interessante você ver como que surgiu esse esquema de trading, porque querendo ou não faz parte da história até a gente chegar agora, né, o que seria cripto, o novo sistema econômico, cara, ele vai funcionar com parte do que é o mais atual de sistema de trading. E o Sam ele começou fazendo arbitragem manual, mas a Alameda ela cresceu com trading de HFT. E até a piada que surge do porque ninguém entende como que eles conseguiam perder dinheiro, sendo que eles tinham front running em todos os usuários da FTX. Acho que o net da Caroline estava em, sei lá, menos um ponto não sei quantos bi, depois de um ano tradando, falando tipo, pô, pior trader de todos os tempos, que tipo, ela tinha toda a informação, todo o maquinário, e mesmo assim estava negativa.
Mas, É cara, é é é um que é um antes conteúdo antes interessante. antes era interessante, porque você conseguia fazer isso tudo manual, então era muito óbvio para todo mundo que, sei lá, no Japão, o Bitcoin estava sendo negociado 20% acima do que o preço que estava sendo negociado no Brasil. Então você conseguia, através do mercado regulado, fazer um câmbio, eventualmente, para lá e começar a operar na ponta contrária e capturar essa diferença. Então eu compro 20% mais barato em um lugar, vendo 20% mais caro em outro, faço o câmbio de volta, obviamente você vai ter umas taxinhas de câmbio ali no meio, Uhum. mas você acaba ganhando dinheiro. Ao longo do tempo, como todo mundo foi começando a fazer isso, esse Tem que otimizar spread acabou isso. diminuindo. E aí você precisa do que se chama high frequency, que é literalmente você É operar um código, né. essa diferença, só que numa velocidade muito rápida. E quanto mais rápido você opera, mais rápido você consegue pegar as assimetrias, e por isso começou a brigar. eh, os operadores de high frequency começaram a brigar por tempo. A história é tão maluca assim que o cara começa a falar que você tinha salas que eram dos servidores de high frequency. E eles começaram a brigar para ver qual servidor estava mais perto da porta, para ter menos cabeamento e, por consequência, chegar, sei lá, 1 microsegundo mais rápido no exchange a informação do que o cara que estava do lado. Então começou uma briga entre espaço na sala, assim, e as firmas de Wall Street começaram a pagar muito dinheiro por esse espaço na sala. Eu ia falar dessa curiosidade, que é até pelos terrenos, né, não necessariamente da própria sala, mas de empresas concorrentes querendo ficar mais próximas do servidor como terreno como um todo, da onde subiria o prédio. É, É, e o livro começa com uma passagem de um cara construindo uma rede de infraestrutura, passando por um lugar que ninguém tinha construído, e aí ele começa a andar na estrada e falar: "Pô, será que eu consigo efetivamente passar por aqui?" E aí ele levanta $300 milhões para conseguir efetivamente levantar a rede de infraestrutura, mas ele não podia contar para ninguém, nem para os caras que estavam construindo, o porque eles que que estavam é. colocando a fibra ótica na linha mais reta possível, passando por um monte de lugar estranho, assim. É. Então, tipo, o que ele ganhava com isso eram alguns microsegundos, e aí ele começou a vender isso para várias firmas de Wall Street, salvo engano, para operar em Nova York e na CME. Então a CME opera futuros. Então, futuro, você compra o direito de vender alguma coisa a um determinado momento do tempo, a um determinado preço. E aí, no mercado spot, no mercado à vista, você compra a coisa. Então, se eu compro a determinada coisa e vendo ela em algum momento, eu estou travando o meu preço. Eu estou zero, porque se o negócio variar, eu estou na ponta contrária, assumindo o compromisso de vender ele, mas eu capturo essa diferença através do instrumento. Eh, Só que você consegue operar essa diferença, assim, se a diferença está muito assimétrica, então, sei lá, um negócio está operando 2% abaixo do que deveria, você consegue ganhar dinheiro com essa arbitragem. Então ele ficava fazendo essa operação, CME em Nova York, e quanto mais rápido ele chegasse, ele ia ser o primeiro efetivamente a capturar o spread. Cara, o livro é muito bom, dei um spoiler até a página 90, eu acho que é a que eu tô, mas vale a pena depois vocês lerem o restante da história, e tem muito mais coisa que eu não tô falando aqui.